É isso aí, pessoal. Tô aqui finalmente para falar sobre o Samsung Odyssey Neo G9. Esse monitor que é um monitor apaixonante. Quando eu conferi ele no lançamento aqui no Brasil, lembrando que ele chegou no Brasil recentemente, embora já tivesse sido lançado lá fora, eu achei ele incrível. E depois de usar, de testar, de ter uma experiência completa, eu não posso negar que quando a Samsung disse que estava elevando o nível do jogo, digamos assim, ao lançar esse monitor, ela não estava brincando, porque o patamar agora, o nível realmente muda quando você se acostuma, quando você usa um monitor deste, não só para jogar, mas inclusive para trabalhar e para estudar, como eu vou mostrar a partir de agora. Então vamos lá conferir um pouco sobre a minha experiência com o Samsung Odyssey Neo G9. Este monitor ele já surpreende logo de cara pelo tamanho, como vocês podem ver aqui. Ele é enorme, ele é gigante, ele ocupa praticamente toda a minha mesa. Não é à toa que quando o pessoal da Samsung entrou em contato comigo perguntando se eu tinha interesse em receber para testar, eu tive que medir a mesa para saber se daria conta. O meu espaço aqui não é grande, mas ainda assim deu tudo certo, funcionou. São 49 polegadas e uma proporção de 32:9, como vocês podem ver. E para você ter uma ideia do tamanho, o tamanho do monitor corresponde a duas telas. Inclusive essa imagem que eu escolhi para deixar aqui de fundo mostra isso. Duas telas QHD de 27 polegadas lado a lado. Então como se você tivesse dois monitores 27 polegadas, um do lado do outro. Isso é o tamanho do Neo G9. Para vocês terem uma ideia do tamanho, ele dá aproximadamente 1,15 m de comprimento. De altura, ele tem, se eu não me engano, uns 35 centímetros e de largura ele deve ter uns 27 centímetros. Então é um monitor aí grande, é grande. Vocês precisam ver o tamanho da caixa, depois vocês olhem lá no Reels que eu fiz, nos Shorts, aí se vocês quiserem dar uma olhada, o tamanho da caixa é gigante porque o negócio, o bicho, é grande. Isso só o monitor, sem contar o suporte. E o design também é maravilhoso. Logo de cara aqui de frente a gente tem então essa tela com uma curvatura, que é a curvatura que eles chamam de 1000R, ela é bem curvada para ter uma experiência bem envolvente com o conteúdo que você está consumindo. Lembrando que é um monitor para o segmento gamer, então o principal foco é gamer, mas não só isso, você pode usar para entretenimento, pode usar para trabalhar, para estudar, para fazer o que você quiser. E a experiência é muito boa com essa curvatura de 1000R. E essa curvatura 1000R, de acordo com a Samsung, ela é inspirada no olho humano, de forma que quando você está virado para o monitor, ele preenche a sua visão periférica, de forma que você tem uma experiência muito mais imersiva. Então isso realmente é uma coisa muito legal e realmente no uso, na experiência prática, não dá para negar que é fantástico. Jogar é incrível, jogar é uma experiência muito boa, além de outras experiências como eu vou falar. Não só a frente, mas a traseira também é muito lindo. O design no total, no geral, ele é muito bonito. A traseira, nesse caso aqui, a traseira branca, cheia de detalhes, um acabamento premium e iluminação CoreSync da Samsung com um LED que vai se iluminando de acordo com o conteúdo. E infelizmente aqui na minha parede, não sei se pela cor, pela iluminação, pela distância, acaba não pegando tanto esse efeito, mas ele cria um efeito, dependendo de onde ele é colocado, na parte traseira. Ele é tão bonito, a traseira é tão bonita que dá até dó de deixar como ele tá aqui, a traseira virada para a parede, porque a vontade que dá é de expor o monitor de uma forma que você possa ver a frente e a traseira, porque ele é muito bonito. Agora falando um pouquinho sobre a montagem e instalação. A montagem não é uma das coisas mais simples por conta do tamanho do peso. São quase 12 quilos só a tela, só o monitor, então precisa de uma base firme e sólida. Então é necessário muita atenção na parte da montagem do monitor na base. Acompanhar, vem um guia de instruções de montagem, então é importante seguir esse guia passo a passo direitinho. E com a base, o peso fica em aproximadamente 15 quilos. Então você tem que ter essa noção também para ver certinho a mesa ou o local onde você vai apoiar esse monitor
porque ele não é dos mais leves. Então é importante essa questão aí de você prestar muita atenção na questão da montagem e da base. Por falar na base, a base ela é muito firme e além disso ela é muito versátil, de forma que você tem ajuste de altura, tem ajuste de inclinação e de giro também, inclusive na vertical. Que não vai rolar fazer aqui por causa dos mesmos apetrechos da mesa e também porque é do espaço, mas existe essa possibilidade também. Então é uma base bem versátil e além disso contam com uma tampa traseira para você organizar os fios, que isso eu achei muito legal também, você deixar os fios ali todos organizadinhos e coloca uma tampa para complementar aquele design traseiro que eu já comentei aqui. E além da base que acompanha o produto, existe também a possibilidade de você fixar o monitor na parede com um suporte, usando um suporte que acompanha o produto, né, que tem um suporte específico para você fixar ele na parede. Monitor montado, pronto para o uso, basta ligar, plugar onde você deseja, no seu computador, no seu PC, notebook, console, seja lá onde você for utilizar e sair jogando, sair aproveitando. Ele conta com duas saídas HDMI 2.1, uma saída DisplayPort 1.4, uma saída USB, daquelas USBs de periféricos para você conectar também um PC e conta ainda com duas entradas USB que pode ser utilizada para você utilizar uma espécie de hub USB, onde você pode conectar outros periféricos, outros dispositivos USB através do monitor, que é uma coisa bem interessante também, bem diferenciada, né, até. E além disso, conta também com uma entrada P2, que é aquela entrada para fone de vídeo ou para caixa de som, né, uma entrada auxiliar, que permite você conectar então um desses periféricos de áudio. E uma coisa legal, inclusive, que na base, que eu já falei que ela é bem versátil, ela tem inclusive um suportezinho lá, você puxa um ganchinho onde você pode apoiar um headset. Bem legal também isso. E para ligar, aqui a gente tem a parte inferior aqui nesse local aqui onde eu tô com o dedo, um botão que ele é um botão para desligar e ligar o monitor e também é um botão multidirecional e multifuncional, onde você pode então acessar recursos do monitor, como o recurso PIB, que eu vou falar daqui a pouco, PBB, recurso para escolher a fonte e outros recursos, e aqui então a opção de desligar. Então esse botão ele está aqui na parte inferior. E o monitor conta com um recurso que é o Outsource Switch Plus, que detecta automaticamente assim que você liga um dispositivo. Então se você tiver mais de um dispositivo, digamos que você tem um console e um computador ligado no monitor, assim que você liga o computador, ele reconhece que você ligou o computador e ele vai então habilitar já automaticamente aquela entrada. Você não precisa ir lá e mudar. E a mesma coisa acontece se você ligar o console. Então ele reconhece automaticamente os dispositivos que você está utilizando na saída, aquela fonte, e então ele já vai automaticamente para aquela saída, tá? Um recurso que muitas TVs hoje já tem, alguns monitores já tem, e esse monitor ele conta aí com essa versão otimizada desse recurso. E não basta a tela ser grande, uma tela de 49 polegadas, 32:1, mas é uma tela DQHD, é uma tela com uma resolução fantástica, são 5120 por 1440 pixels, então uma super resolução que, para fazer jus, né, ao tamanho da tela, e você ter uma qualidade em resolução muito boa nos jogos. Então a tela tem que trazer essa qualidade e acompanha realmente a qualidade em termos de resolução. E inclusive conta com tecnologias quanto Matrix e quanto Mini LED. É uma tela Mini LED como as TVs que a gente tem hoje da Samsung, tecnologia Mini LED, onde cada LED convencional é substituído por aproximadamente 40 mini LEDs. Então você tem aí uma tecnologia que proporciona uma tecnologia de cores, vibração, calibração, contraste, brilho, preto, muito melhor, muito mais rico, muito mais realista e muito mais vívido. E sem contar que conta também com a Quantum HDR 2000, que significa que com 2000 nits de brilho, então um brilho bem intenso, e também 1.000.000 em termos de contraste, que então proporciona aí um contraste muito bom também na sua definição ali de imagem. E tem também suporte a Ray Tracing,
dentre outras tecnologias, e uma qualidade de imagem que, quando a gente está usufruindo desse monitor aqui nessa imagem, não vai ser suficiente. Mesmo nas imagens que eu vou colocar aí demonstrando, utilizando o monitor, não é o suficiente para você ver como é na prática a experiência em termos de qualidade, em termos da imagem, a resolução, cor, brilho, contraste, tudo. Você pega alguns jogos que você começa a olhar e começa a ver como a imagem é linda, como a definição de cores, como a experiência no geral, em termos de imagem, realmente foi muito bem trabalhada para um monitor desse calibre, né, que a Samsung aí está oferecendo. E uma coisa interessante é o ângulo de visão, que mesmo com uma tela bem curvada, né, com seus 1000R, ainda assim possui 178 graus em termos de visão, de ângulo de visão. Então, por exemplo, se o monitor está aqui ligado e eu estou aqui no sofá, que está aqui um pouco mais do lado, eu consigo ver tranquilamente a imagem que está aqui no monitor, mesmo de lado. Então, facilita de certa forma, lembrando que daí você vai ter facilidade para ver um lado e talvez não tanta facilidade para ver o outro, e não vai ser nem pelo ângulo, mas vai ser mais porque a tela está virada mesmo. Mas ele tem um bom ângulo de visão também. E como é a experiência de jogar num Odyssey New Gen 9? É uma experiência incrível em termos de imersão, em termos de qualidade. Ele tem até 240 Hz de frequência que você pode configurar, depende da fonte. Se você estiver utilizando HDMI, vai até 144 Hz de frequência, mas a partir do momento que você utiliza DisplayPort, você pode chegar até os 240 Hz. E a qualidade é fantástica. Jogar é uma experiência deliciosa, acho que não tem uma outra palavra. É difícil expressar em palavras o quão bom, o quão é gostoso e o quão a gente se acostuma fácil com a experiência de jogar no monitor como o Odyssey New Gen 9. Tempo de resposta de 1 milissegundo, uma tela sem borrão, uma tela sem atraso, uma tela... é fantástico, é incrível, não dá para descrever. É só na prática mesmo, para a pessoa saber como que é essa experiência. E além disso, conta com um baixo input lag de 2 milissegundos, significa que não tem atraso nenhum entre o seu dispositivo ou sua fonte de conteúdo para o monitor. E assim, você ligou, você já está partindo para o jogo sem lag. Assim, 2 milissegundos é nada. Tá? Então, realmente é uma precisão muito grande também, e isso é muito importante para as pessoas que jogam, inclusive profissionalmente. Então, é uma tela que aí a gente pode dizer que é a famosa Pro. Além disso, conta com, claro, compatibilidade de tecnologia G-Sync e AMD FreeSync Pro. Então, aí, como eu falei, é uma tela Pro mesmo. Que tem essas compatibilidades para eliminar qualquer problema. Então você tem aí, independente da sua placa que você estiver utilizando, a GPU que você estiver utilizando, você vai ter a melhor otimização de imagem, né, tempo de resposta, porque ele tem esses recursos aí também compatíveis. Além desses recursos todos, ele conta com a função Ultra Game View, onde você define então seu game ali na função wide. Não são todos os games que são compatíveis, mas boa parte, principalmente os mais recentes, os mais conhecidos, os mais famosos, e você então consegue usufruir da tela inteira do monitor, dos 32.9 de proporção total. Então você tem uma experiência muito mais imersiva, muito mais gostosa de jogar. E não só para jogar, porque eu vou falar que eu vou sentir falta desse monitor para jogar, isso é um fato, porque a experiência é incrível, mas eu vou sentir muita falta desse monitor para trabalhar. É incrível a experiência de editar vídeos, por exemplo, onde eu pego o meu editor e eu consigo ter uma visão incrível. Aí eu vou colocar umas imagens que eu fiz enquanto estava editando alguns vídeos da minha timeline inteira. É muito prático para você manusear, importar, inclusive usando uma outra função que é a Easy Set Box, onde você define a possibilidade de uma janela ocupar determinado espaço da tela. Você pode fazer isso para ocupar metade da tela, um quarto da tela, então você pode colocar como se fossem 4 monitores, 4 telas, alterar o tamanho, a proporção entre cada um desses monitores. E eu costumo usar muito para edição de vídeo, eu deixar o editor a tela inteira, pegando toda a tela, que é fantástico para usar. E eu uso muito a
possibilidade de ter uma tela do lado da outra como se fosse 2 monitores. Ao mesmo tempo, então, eu tô ali editando um texto numa tela e eu tô com todo o conteúdo que eu preciso, as fontes ou as imagens em outra tela e eu só vou arrastando de uma para outra, vou lendo, vou conferindo. É muito fácil, é muito prático e eu vou sentir muita falta desse recurso. Existe um outro recurso que permite que você utilize 2 fontes de imagem ao mesmo tempo. Você pode usar, por exemplo, um computador, 2 computadores, né? Um computador e um notebook, um computador e um receptor de vídeo, alguma coisa do tipo que você ligue na saída HDMI. Então você tem a imagem de 2 fontes diferentes que podem ser exibidas ao mesmo tempo, lado a lado, como se fosse literalmente 2 monitores com 2 computadores. Ou você pode escolher a função Picture in Picture, aonde você então vai ter a possibilidade de colocar a tela secundária até 25% da tela e o resto então você tem a tela principal. Tá? Então é um outro recurso bem interessante desse monitor, cheio de recursos, e quem vê não tem como não ter aquele fantástico efeito uau, porque uau, que monitor, hein? É isso aí. Se vocês tiverem um comentário, alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você quiser saber alguma coisa que eu não falei, se eu esqueci de alguma coisa, pode deixar. Sei que mesmo fazendo vídeos às vezes um pouco mais longos, a gente sempre acaba esquecendo de falar ou deixa de lado algumas coisas para não ficar maior ainda o vídeo, mas pode deixar aí a pergunta que eu respondo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, que isso é muito bom pra gente. Vocês vão poder acompanhar aí os próximos vídeos que eu vou trazer, inclusive de outros monitores da série Odyssey. E também não deixe de dar o seu joinha aí e curtir, porque isso ajuda bastante a gente. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Clique Técnico.